essa lei quer dizer. Então, pela correspondência, se tem a seguinte máxima, né? O que está no alto é como o que está embaixo e o que está dentro é como o que está fora. Então é uma dupla correspondência, né? Do alto, no alto como abaixo e dentro como fora. Mas como é que funciona isso, né? Uma coisa muito interessante para a gente começar a perceber o significado, a interpretação e o alcance dessa lei é a gente entender aquele dizer bíblico, né? De que o homem é imagem e semelhança do Criador. Ou seja, o homem é um microcosmo, como diziam os gregos, do macrocosmo, né? O universo ele é um macrocosmo e o homem é um microcosmo, ou seja, uma imagem e semelhança em escala reduzida desse grande universo em que a gente vive. Então esse universo ele tem leis, né? Como eu falei, como a gente vem trabalhando aqui. As 7 leis herméticas, elas são leis universais, tá? Elas estão na essência do universo, na essência da organização do universo, na essência dos movimentos do universo. E o homem, ele é um ser que tem dentro de si todo o mistério do universo e toda essa organização arquetípica, né, essencial do universo. Só que o homem, a grande maioria da humanidade, não sabe como é que isso funciona, não tem chaves de interpretação para isso. Então a gente vai conseguir começar a interpretar e sacar como é que isso funciona através da lei da correspondência, né? Então o homem é um microcosmo do macrocosmo. Ele é imagem e semelhança do Criador, né? Uma coisa interessante para a gente observar a respeito da lei da correspondência é que ela fala assim, ó, o que está no alto é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Então, assim, como o é semelhante, não é igual, né? Então, o homem tem o mistério do universo, ele tem a organização, tem a constituição, mas ele não é igual ao universo todo porque ele está em escala reduzida e cada um de nós em relação ao outro, né? Cada um de nós é um microcosmo e há semelhanças, mas também diferenças de uma pessoa para outra, de um microcosmo para o outro, né? Então, pela lei da correspondência, a gente chega também na utilização da analogia, né? A analogia ela é uma chave de sabedoria assim, muito interessante, sabe? Por exemplo, uma analogia que eu acho assim, muito profunda é a analogia de que a gente, né, divididos em espírito, alma e corpo, somos semelhantes a uma charrete, né? A charrete ela tem o dono, o senhor da charrete dentro dela, ou melhor, dentro de uma carruagem, né? Vamos utilizar uma carruagem. Ela traz o seu senhor dentro, o senhor é o motivo da carruagem existir, é o motivo. Ele é o dono da carruagem, ele seria o espírito, a nossa inteligência essencial que vai designar, que pelo menos deve designar o caminho, o norte, a utilização da carruagem, né? A carruagem ela tem uma charrete também, né, com um cocheiro e com, digamos assim, 2 cavalos, né? Então, o que é que acontece? O espírito é o senhor, né? O cocheiro, que é quem dá a orientação, é a nossa mente, o nosso sentir, e os cavalos são a nossa potência, a nossa força instintiva. Então a gente vai utilizando aqui, vocês vejam que, olha que interessante, a gente está fazendo a analogia, né? O que está dentro é como o que está fora, o que está no alto é como o que está embaixo, uma coisa é como a outra, né? Então em termos conscienciais, né? Se o senhor da carruagem se comunica com o guiador, né, da charrete da carruagem, né? O espírito se comunica com a alma, e a alma, o cocheiro, ele deve dar a direção dos cavalos, ou seja, o movimento no impulso de vida, né? Então o universo ele tem essas leis que vão nos movendo e a gente vai fazendo analogias. É muito interessante a utilização do princípio da correspondência, né? Para que a gente possa entender o fluxo da vida e o fluxo de certas coisas da chave analógica. Por quê? Porque a analogia, ela direciona o entendimento e o aprendizado para a simbologia. A vida da gente ela tem muitos símbolos, muitos arquétipos. Por exemplo, existe
no tarô uma carta muito interessante, que é o Arcano 7. O Arcano 7, ele é o arcano do carro. É o número 7, olha, 7 leis herméticas. Ele está ligado à evolução, né? O carro, né, dentro do tarô, é muito interessante essa carta, ele simboliza o movimento da gente no decorrer da vida, né? Às vezes, quando essa carta, por exemplo, surge num jogo de tarô, ela indica a direção que você vai tomar. Aí a gente trazendo isso também, isso é um símbolo, tá? Isso é um símbolo. A gente trazendo essa simbologia, às vezes, por exemplo, para o mundo dos nossos sonhos, por exemplo, às vezes eu tenho um carro, né? Aí quando eu sonho com o meu carro com toda velocidade, trafegando bem, numa linda estrada. Eu tô fazendo uma analogia, ó, através de um símbolo, que é o meu carro, tá? No sentido de que a minha caminhada pela vida, ela está fluindo dentro das 7 leis universais, né? Isso é um arquétipo, isso a psicologia estuda, Freud estudava isso profundamente, né? E isso também se apresenta na nossa vida como sinais. Se em sentido contrário, por exemplo, eu tenho um sonho inquietante, né, e vejo o meu carro, o seu carro, que a gente utiliza para se deslocar, com o pneu furado, por exemplo, algo, né, na nossa caminhada evolutiva está precisando ser reparado, ou observado melhor, ou às vezes o carro quebra dentro de um sonho, né? Às vezes aquilo quer dizer que você está tomando um rumo equivocado, ou você está muito lento, ou você está tomando um rumo equivocado, ou você vai se deparar com alguma escolha, né? Tem um exemplo muito interessante também, né? Por exemplo, que está sujeito a acontecer. A pessoa teve um celular furtado ou roubado. O que é o celular? É o móvel maior da sua comunicação. Pode ser que você esteja com a comunicação travada, ou pode ser que você esteja roubando a dificuldade de alguém se comunicar com você. Entende? Então a vida ela tem uma reprodução no mundo dos acontecimentos, no mundo da essência espiritual. E isso é muito perceptível através da correspondência. O universo ele dá muitos sinais para a gente, sabe? Às vezes você, por exemplo, está refletindo sobre um assunto, aí você conecta aqui um rádio e pela frequência chega até você uma música que vai te dar um recado a respeito daquilo que você estava precisando ouvir naquele momento. Isso também é a lei da correspondência. Por quê? Porque pela correspondência, o que está dentro é como o que está fora. Então chega algo fora, magnetizado, atraído pela frequência que você vem trazendo dentro de si. Existe uma frase muito interessante que eu escrevi, que ela fala assim, ó, seu mundo interno muda o mundo ao seu redor. Por quê? Porque pela lei da correspondência, né, a gente tem a possibilidade de estabelecer um olhar mais maduro para o nosso mundo interno. E aí eu vou trazer aqui as 4 chaves da transformação, né, porque a ideia é que a gente pegue as 4 chaves da transformação: percepção, reconhecimento, discernimento e decisão, e vá potencializando, tá, essas chaves para que a gente exploda a mente assim, no melhor sentido, né, na compreensão dessas 7 leis. Né? Então a gente começa a observar o nosso mundo interno. O nosso mundo interno. Percepção, ó, a chave da percepção. Aí, pela observação do nosso mundo interno, a gente começa a se reconhecer dentro das coisas. Porque o reconhecimento, né? Porque a gente sempre está reconhecendo. Por quê? Porque quando o homem tem dentro de si, pela correspondência, todo o mistério do universo, né? Porque ele é um microcosmo do macrocosmo, tá? Então, tá tudo dentro dele e ele, pela correspondência, ele vai conectando o interior com o exterior e o exterior vem se comunicando e vem dialogando com a gente, tá? Pela correspondência. Por quê? Porque o mundo interno muda o mundo externo, porque está tudo conectado. Então, essa correspondência, quando a gente consegue começar a conectar o que a gente traz dentro da gente, né, com o que a vida nos diz a partir do que a gente traz, a gente vem assimilando a correspondência. Isso é muito interessante de ser feito. Por quê? Penso pela correspondência, mundo interno, mente do todo, crio e atraio
tá? Então, muito interessante a gente observar essa chave. Penso, crio, atraio. E de onde parte o pensamento? De dentro. Por quê? Porque o que está dentro é como o que está fora. E essa lei é uma lei assim que, no olhar mais profundo, iniciaticamente, ela só é bem compreendida com o decorrer de uma boa caminhada. Porque o que é que acontece? A gente tem vícios de comportamento. Os nossos vícios de comportamento, ele atraem para nós dificuldades para que a gente possa ser lapidados pelas dificuldades, tá? Para que a gente transforme esses vícios em virtudes. Por quê? Porque pela correspondência, o vício é a virtude, é a própria virtude. Eles são de uma mesma substância, só que você lapida o vício e quando você lapida o vício pela correspondência, ele se torna a virtude, no sentido dessa expansão da consciência que a gente deve galgar e buscar através da lei da correspondência. Por quê? Penso, crio, atraio. Né? Então, é muito interessante a gente perceber isso para reconhecer o mistério do macro ou do que é externo, que está dentro da gente, tá? A gente reconhece, para que a gente possa discernir, ou seja, compreender as coisas mais profundamente, tá? Para poder decidir, né? Realizando o que a gente processou na nossa percepção a partir da lei da correspondência. E aí a gente começa a passar do geral para o particular, né? A gente vai vendo a coisa maior acontecendo fora, né? Para entender o que é que cada lição que a vida traz a nós quer nos dizer, quer nos ensinar, quer transformar dentro de nós, beleza? Então, aí pela correspondência, né, você puxa a percepção, tá? Do pensar, sentir e agir. Aí você já vai conectando também a correspondência, que é a segunda lei, com o mentalismo, né? Você pensa, o que penso gera fora de mim, né? Que correspondência o meu pensar constrói, né? Qual é a qualidade do que penso, né? O que o meu pensar interior magnetiza fora, o que o meu pensar atrai, o que o meu pensar transmite. Então você vai brincando assim de atribuir qualidades à correspondência, porque está tudo conectado, né? A gente vai passando do pensar, pelo sentir, até o agir, né? E a gente vai vendo, tá? O resultado dessa trinca de pensar, sentir e agir, porque tudo que gera consequências na nossa vida foi pensado, sentido e agido, né? Então a gente vai desenvolvendo um ganho de consciência, tá? E vai verificando uma conexão entre as camadas de realidade, né? Porque lembrando, a gente tem espírito, alma e corpo, né? Espírito é a essência, é o princípio da vida, a alma é a nossa mente e mais o nosso corpo emocional, ou seja, o que a gente pensa e sente, né? E o corpo é aqui o nosso meio de expressão no mundo, né? No mundo das formas, né? No mundo dessa realidade mais material nossa. Então, quando a gente vai entendendo, né, que está tudo conectado, a gente vai ligando essas camadas de realidade, né? Então, é muito importante isso, sabe? Quando a gente começa a falar mais profundamente sobre isso, né, a gente vai entrando nessa correspondência, está tudo ligado, o uno está no todo e o todo está no uno. Eu sou pequeno, sou simplesmente Dionísio, você é você, mas nós temos uma origem divina. Nós somos mortais, né? Daqui a um tempo essa nossa personalidade não vai estar mais aqui falando, mas nós somos também imortais. Por quê? Porque nós somos uma hierarquia criadora, né? Como correspondência do Criador, como microcosmo do Criador, a gente é uma hierarquia criadora, tá? Deus, né, o Criador, ele é o todo. Ele é o todo e é o uno. Ou seja, ele é tudo e ele está dentro de cada um de nós. E então ele se fragmenta dentro de cada um de nós. Cada um de nós é um pedacinho de Deus, tá? Cada um de nós tem uma potência divina dentro de si, né? Então a gente tem que ganhar consciência disso para perceber isso que eu estou falando aqui como uma realidade interna, tá?
para a gente conectar as camadas de realidade, corpo, alma e espírito, e aí para que o espírito possa brilhar no corpo, para que o espírito possa brilhar na alma, para que a nossa alma, que é mente e que é corpo emocional, ela possa se manifestar transmitindo essa inteligência divina como sabedoria, como manifestação luminosa aqui no mundo das formas, né? E a partir disso, da consciência, dessa correspondência que a gente tem com o Criador, a gente se tem de uma hierarquia criadora, porque a gente é um pedacinho do Criador criando a nossa realidade de vida. E a nossa realidade de vida ela é moldável pelo que a gente constrói dentro, por correspondência. Por quê? Porque o que está dentro é como o que está fora. E o que está no alto, que é o suprassumo do Criador, é como o que está embaixo, né? Nós aqui. Cada um de nós tem essa potência dentro da gente. E aí a gente vai qualificar a nossa correspondência. Por quê? Porque a gente é uma hierarquia criadora e a gente tem um dever evolutivo de atribuir qualidade a essa nossa correspondência. É muito interessante isso, entendeu? Quando a gente começa a falar disso, a gente vai expandindo a nossa consciência, tá? Isso vai abrindo campos de entendimento dentro da gente, porque lembrando que a chave de tudo é o entendimento. E quando a gente vai enraizando esse entendimento dentro da gente, ele vai também fazendo com que a luz do conhecimento floresça, para que a vida fique simples, para que a consciência se expanda, né? Porque a gente é a consciência que a gente vive, a gente é o estado de consciência que a gente vive, né? Felicidade é um estado de consciência, é um estado de ser, né? Às vezes eu vejo pessoas que estão ainda no nível de entendimento, de visão de mundo, de fazer o mal às outras, né? Elas experimentam aquele nível de consciência de fazer o mal. Elas têm o mal dentro de si e estão transmitindo mal. Então elas não têm uma qualidade, tá? Na consciência do que é a correspondência. Então elas não têm qualificação na correspondência. Então a gente tem que qualificar essa correspondência. A partir de quê? Percepção, reconhecimento, discernimento e decisão, tá? Então a gente tem esse dever aqui, ó, quando a gente qualifica a correspondência a partir da tomada de consciência de quem somos, do que somos, né? Do quem sou, de onde venho, para onde vou, estou conectado no todo, o todo está em mim, não para que eu me sinta aos olhos do mundo, mas para que eu saiba da minha origem divina, né? E de que eu posso ter, pelo equilíbrio da correspondência, o domínio da minha vida, da minha caminhada, né? Do que faço, do que penso, sinto e ajo, né? E das consequências que daí advêm. Beleza? Então, ainda pela correspondência, olha que coisa super interessante que eu vou falar para vocês aqui, ó. Amplia bastante assim a tua percepção porque eu vou dizer, tá? Porque isso aqui é uma chave muito potente de conhecimento, tá? O homem, ainda por dentro do princípio da correspondência, né? Ele é um aspecto manifestado do Criador, tá? Ele é um aspecto manifestado de Deus, né? E aí é muito legal a gente saber, né, que pela correspondência nós correspondemos ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal e ao reino hominal, tá? E tem outros reinos ainda que virão pela frente, né? Então assim, esse nosso corpo físico, tá? Ele é uma compactação, né? Porque a divindade ela é pura luz, né? Ela é luz assim inalcançável e incompreensível, né? E essa luz ela se manifesta no universo, né? E ela chega até aqui a matéria e ela se compacta no reino mineral, né? Tanto que os minerais eles estão no nosso sangue, eles são essa parte mais densa da nossa constituição. E aí com o decorrer do tempo, né? Pela correspondência, tá? O reino mineral ele ganha vida, né? Ganha vitalidade e se torna o reino vegetal. Né? O que é? É o mineral que ganhou vida, né? Que brotou como todos os tipos de vegetação que a gente conhece. Tá? Aí esse reino vegetal, né? Ele trouxe a nós o nosso sistema circulatório, nosso sistema neurovegetativo, né? Aí depois ele ganhou, na sequência, os sentidos e movimento.
e passou a se deslocar, se tornou o animal. Né? Só que o animal, ele não tinha mente. Né? O animal, ele tem os animais, eles têm uma alma coletiva, né? É uma alma só para toda uma espécie de animais. Né? E aí, na sequência evolutiva disso tudo aqui, ó, veio o homem, ou o reino hominal, que ele tem mineral, vegetal, animal e hominal, porque tem mente. Tem mente e tem individualidade e tem livre arbítrio, tá? Então a gente tem toda essa correspondência com a natureza toda, porque a gente é a natureza toda com mente. Ou seja, a gente é a natureza manifestada nesses reinos como inteligências que foram sendo agregadas a nós, tá? Tá tudo dentro de nós. Né? Por exemplo, dos animais, nós temos os sentidos e os instintos. Né? Tem uma parte nossa que é instintiva, a parte das paixões, a parte dos impulsos mais densos, né? A parte do instinto de sobrevivência. A gente tem correspondência com os animais. O sistema neurovegetativo e o sistema circulatório têm origem aqui no vegetal. Aí você soma tudo isso, né? Atribui uma mente, né, pelo princípio do metalismo, e você tem um homem, tá? Aí esse homem, ele começa a desenvolver, a se desenvolver na sua caminhada evolutiva, né? Porque a partir da mente e da lapidação da mente pela correspondência, a gente vai evoluindo em escalas infinitas, né? Para a gente expandir ou adquirir consciência. E aí, quando a gente vai chegando na plena potência da correspondência com o Criador, a gente vai se tornando uma consciência crística. Uma consciência crística. Essa é essa é a descoberta e a efetivação da nossa condição, tá? Plena de homem. Ou seja, se dizia que o Cristo é o filho do homem, né? Esse homem é um arquétipo, né? E ele vem até nós também pelo princípio da correspondência. Então a gente está aqui para desenvolver uma consciência crística. E o oposto da consciência crística é uma consciência anticrística. Essa é a correspondência negativa ou densa, e essa é a correspondência positiva ou luminosa, né? O que é o Cristo e o que é o anticristo? O Cristo disse que o reino está em nós, né? Ele disse que Deus está dentro de nós, né? Que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Ou seja, desenvolvendo uma consciência crística por correspondência. Mas a gente também pode ter uma correspondência anticrística, tá? Quando a gente não desenvolve o conhecimento e constrói a sabedoria dentro de nós. O que é o Cristo? É essa consciência luminosa na plena realização da correspondência, no ápice. E o que é o anticristo? É tudo que é o oposto disso, é a ignorância, a revolta com o conhecimento. A ignorância, ela sempre odeia o bom conhecimento, né? As doenças, a miséria, todos os flagelos da humanidade são manifestações da consciência anticrística, tá? Então, essa responsabilidade de construirmos a consciência crística ou termos na ignorância uma consciência anticrística é o reflexo da correspondência interior. Por quê? Porque, por exemplo, quando você vem para os vícios capitais, né, que são soberba, inveja, vaidade, luxúria, gula, né, esses outros que a gente conhece, quando a gente tem essas coisas dentro de nós, pela lei da correspondência, a gente atrai dificuldades, tá? Para que esses vícios eles possam ser transformados em virtudes, né? E isso é a evolução, né? O tempo começa a passar a gente nas dificuldades, né? Para que a gente possa despertar a consciência da dificuldade, né? Por exemplo, muitas vezes a pessoa fala que é vítima de inveja. Geralmente quem é vítima, quem está mais sujeito a ser vítima de inveja por parte de alguém é alguém que é soberbo. A pessoa vai lá,
começa assim, vai descer, se assoberbar, dá muito mais importância ao que é externo do que para o que é essência, e aí desperta um padrão de futilidade, manifesta um padrão de futilidade ao mundo e vai ser vítima de inveja. Isso é lei da correspondência. Por quê? Porque o mundo interno molda o mundo ao redor. Entendeu? Às vezes a pessoa é excessivamente gananciosa, aí chega alguém por correspondência também para querer roubar o que é dela, tomar o que é dela e entrar em disputas desnecessárias, né? Por exemplo, o vaidoso, quem é excessivamente vaidoso, normalmente inveja, porque quer ser o melhor, né? E sempre vai se sentir superado por alguém e vai se frustrar ao ser superado. E tudo isso também são manifestações da lei da correspondência, porque o mundo de dentro molda o mundo que está fora. E a gente tem essa dualidade de defeitos e qualidades. E um olhar mais profundo e sincero para dentro de cada um de nós vai ver essa lei da correspondência manifestada nessa oscilação entre consciência crística e consciência anticrística, mas sabendo que a gente tem a plena potência de discernir, de perceber esses vícios, né? A gente pode perceber para reconhecê-los, para discernir e decidir, né? Aqui as 4 chaves da transformação que a gente vem potencializando para entender o funcionamento dessas leis, entendeu? Então trazendo aqui a lei da correspondência para um aspecto bem prático e muito real, né? Porque onde há erro, há sofrimento. Para reparar erro, para que a consciência se expanda e que a gente faça essa construção, né? Do que é anticristo dentro de nós para o que é consciência crística. Percebe aí que interessante? É muito legal essa. Então, a lei da correspondência, eu gosto muito de trabalhar assim com algumas palavras-chave expansivas da consciência, né? Então, ela é uma chave de integração do homem com Deus, tá? E quando você começa a falar dessa correspondência e despertar uma profunda consciência, compreender o que isso é, né? Porque o que é que acontece? A gente vive muito assim no automático, né? No automatismo, né? E a gente precisa relembrar essas leis, entendeu? Esse curso é muito legal para a gente reavivar essas leis. Quando a gente relembra, a gente reaviva. Então a gente pega essas leis e torna elas vívidas dentro de nós enquanto manifestação consciencial. É como se o Criador, tá? Quando a gente se integra com Deus, né? Ela é uma chave de integração, né? Como se o Criador, nessa parte que está codificada dentro de nós, ele desse assim um start, né? Um restart, né? Para vivificar essa potência em termos conscienciais, né? E por essa lei, né, é possível uma fusão da consciência do homem com o Criador, né? Porque o grande problema da humanidade é que o homem se separou de Deus. Mas o que é que separa o homem de Deus? É a falta de consciência, entendeu? Porque Deus é óbvio. Interessante isso. Deus é a coisa mais inexplicável que se possa imaginar e ao mesmo tempo ele é óbvio. Então, a complicação, a sedimentação do homem, a divisão do homem, né? O homem ele fica, é como se ele se separa de Deus porque ele fica todo repartido. Então, quando ele começa a fazer essa fusão consciencial, tá? A partir disso que a gente está fazendo aqui, ó, ele vai fundir a sua consciência com a consciência do Criador e é possível que a mente do homem comece a se iluminar por essa correspondência. Por quê? Tem um dizer hermético que fala que todas as coisas são nascidas de uma única coisa, tá? Por adaptações. Por adaptações, né? Então, Deus é uma coisa só, que se divide em muitas coisas e vai sofrendo adaptações, né? E aí a humanidade está fragmentada, né? E aí vai começando a reavivar essa conexão, né? Existe um ensinamento hindu, né, que ele fala da ilusão ou heresia da separatividade, né? Porque a humanidade ela acha que está toda separada. E na realidade a gente vem de uma única coisa, né? Então essa ilusão da separatividade, né? A humanidade ela é uma unidade,
né? E humano vem de humus, vem de terra. A gente é poeirinha, a gente é uma mesma poeirinha, né, do universo dividido em diversos fragmentos, né? Então, a ilusão da separatividade, a ilusão de que não somos interdependentes, a ilusão de que não somos irmãos, né? Ela gera uma grande confusão, né? Porque a gente é uma individualidade, imagem e semelhança do Criador, pela lei da correspondência, né? Que tem que se integrar ao Criador, fazendo a fusão consciencial, tá? Nós somos individualidades? Somos. Mas é importante não confundir a individualidade com o egoísmo, tá? E aí eu vou conceituar aqui ego, porque ego, às vezes as pessoas associam ego a manifestações densas de personalidade, né? Às vezes a pessoa expressa uma vaidade, aí alguém diz assim, isso é coisa de ego, né? Às vezes a pessoa é muito arrogante, isso é coisa, o fulano tem o ego muito inflado. Não é bem assim, né? O ego, ele é uma palavra grega que significa eu. Então a gente tem várias camadas de eu. A gente tem o eu inferior e a gente tem o eu superior. A gente tem o eu, que é a identidade física, que é corpo físico. A gente tem o eu, que é corpo emocional. A gente tem o eu, que é mente concreta. A gente tem o eu, que é espiritual. E tudo é ego, né? Só que como o ego ele vem do espírito, passando pela alma, chegando até a matéria, que é a nossa personalidade, tá? Ele tem todas essas diferenças de densidade. Então ele tem a parte mais baixa, infantil, egoísta, egoística. O problema não é o ego, o problema é o egoísmo. Então o ego ele tem essa parte egoística, vaidosa, boba, ignorante, mas ele tem também a parte espiritual, que é o nosso eu superior, né? Então quando a gente começa a entender que esse ego ele vai do corpo até o espírito, né? A gente observa também a correspondência, né? Então, a ideia evolutiva mais profunda da lei hermética da correspondência a partir de percepção, reconhecimento, discernimento, decisão, de transformação desses vícios, né? Desses vícios capitais, desses vícios de comportamento, desses vícios de personalidade que nós temos, nas virtudes correspondentes, por correspondência, né? É o grande reflexo e a realização da grande obra alquímica, né? Que é pegar a nossa parte mais densa, mais material, mais ignorante, né? E transformar na nossa parte, na nossa mesma essência de ego, sublimada, elevada, sábia, né? E na plena consciência, tá? Dessa fusão e dessa integração e dessa unidade do homem com o seu Criador. Beleza? Vamos que vamos.